ele que fizesse um ecograma muscular para detectar onde que tinha os pedacinhos de vidro, os pedacinhos de madeira que tinha entrado da carroceria do caminhão, para poder operar, porque senão você já viu como é que salga tocinho para guardar? Eles cortam, retalham ele todinho, né? Não, eles tinham que fazer isso na minha perna, retalhar a minha perna todinha, para poder tirar um aqui, tirar outro ali, tirar um aqui, outro ali. Então, para evitar isso, porque nem era possível, nem era humano fazer uma coisa dessa, a solução era essa, ou ir ao Japão, ou ir aos Estados Unidos. Eram os únicos 2 lugares que tinham essa máquina. Então, por questão lógica, eu preferi Estados Unidos, porque não falava bem inglês, mas resolvia mais do que se fosse japonês, né? E o japonês, a única coisa que eu sei falar é o arigato, só. Só sei falar isso, o arigato, né? Só obrigado mesmo, mais nada. Então, assim foi a minha odisseia com João Avelange. Mas ele, até hoje, ninguém tira da minha cabeça que esse acidente foi uma coisa, vamos dizer, estudada. Entendi. Para mim, né? Porque a primeira coisa que fizeram foi sumir com o croquis do acidente. Pintaram o nome cometa com piche. Era para ninguém ver o nome da cometa, como se existisse outra empresa que fazia carreira daqui de Belo Horizonte para São Paulo. A única que existia na época era a cometa, entendeu? Então, quer dizer, ninguém me tira da cabeça que foi uma coisa programada, sabe? Entendi. Porque foi muita coincidência, muita coincidência. Ele contra a minha carreira e eu sofro um acidente que acaba com a minha perna, quase que eu perco a minha perna e nunca mais pude voltar a apitar futebol, entendeu? Então, quer dizer, a maioria das pessoas, não, né, não é assim, não foi por isso, não sei o quê, mas tirar isso da minha cabeça só depois de morto, entendeu? É difícil, tá bem difícil. Você chegou a ficar quantos dias na UTI? Você lembra Olha, na UTI eu fiquei 6 meses. 3 ou 10? Não, 3 meses. Sim. Em coma chegou a ficar ou não? Eu fiquei em coma 1 mês. Nossa. Totalmente inconsciente. Totalmente. Nossa. Coma induzido ou coma não induzido? Coma normal. Coma normal. É. Meu Deus. E, graças a Deus, eu cheguei a um ponto de estar tão ruim na UTI que o médico que passou a noite na minha cabeceira, porque sempre tinha que ter um médico comigo a noite toda, então de manhã cedo ele foi tomar o café, quando ele volta tá aquele alvoroço na porta da UTI, ele falou: o que aconteceu? A Leia morreu. Não, a Leia não morreu. A Leia não morreu porque ela tá bem, eu tomei conta dela. Tem 10 minutos que eu saí daqui, não, a Leia não morreu. Aí ele cortou o meu braço, com um bisturi lá, uma gilete, sei lá com o quê, cortou o meu braço, puxou a veia, falou: aonde que ela morreu se o sangue dela tá correndo? Não morreu nada. Vamos induzir ela de novo, vamos entubar ela aqui agora. Aí me entubaram, aquela coisa toda, e foram me medicando, e aí eu saí da UTI. Mas foi uma parte dura que eu passei, bem dura, né? E olha que para falar que essa parte foi dura, eu já sofri 4 infartos. Então, quer dizer, para eu falar que essa etapa foi difícil, você imagina, porque eu sofri 4 infartos e estive entubada em 3. Então, quer dizer, não é fácil, sabe? Realmente não foi fácil a minha situação. Mas como Deus é mais poderoso do que a vontade terrestre, eu estou aqui falando com você. Tem mais que 7 vidas, né? Deve ter umas 40, 50. 7 quem tem é o gato, eu sou a gata. Já superou o gato, viu? Eu sou a gata, então... Pois é, além disso. Esse encontro com o Médici, ele foi depois das detenções lá pelo DOPS, né? Sim.
Não, não, não. As minhas prisões aqui foram antes, por desobediência civil, por estar apitando sem autorização. Eu juntava as meninas, eu estava cometendo 2 desobediências civis. Eu juntava as meninas para jogar futebol e ia apitar. E não podia fazer nenhuma das 2 coisas, nem jogar nem apitar. Então eram 2 desobediências civis que eu cometia de cada vez. Então me levavam lá para o DOPS. Chegava lá, eu acabei ficando amiga do delegado do DOPS. Cheguei a ponto de falar com ele, arruma um baralhinho aí pra gente jogar alguma coisa, um truque, ou uma canastra, porque passar o tempo aqui dentro sem fazer nada machuca a intenção da gente, sabe? E ele arrumou um baralho lá e a gente foi jogar carta. Ai, meu Deus. Só eu mesmo fazer essas palhaçadas. Eram jogos amistosos? Que tipo de jogos eram? No começo, eu apitava jogos amadores, da Federação Mineira, mas do Departamento de Futebol Amador. Quer dizer, eram campeonatos patrocinados pela Federação através do Departamento de Futebol Amador. Hoje já nem existe mais isso, futebol amador. E do futebol amador saíram muitos bons jogadores, entendeu? Muitos, mas muitos mesmo. Então, o Tostão mesmo jogava num time lá no Conjunto IAPI, aqui no bairro São Cristóvão, em Belo Horizonte. Ele começou a carreira dele ali, jogando futebol ali no adro do Conjunto. E ali o América descobriu ele, e aí o Cruzeiro correu atrás e levou ele para o Cruzeiro. Mas foi um jogador que iniciou a vida dele no futebol amador, na rua, jogando peladinha. Quer dizer, ele estava vestido, ele não estava peladinho. Peladinha era bola só. Sim. Leia, se você me permite, acho que dá pra gente abordar mais um assunto ainda. Dá. Sobre a Edna, né, que a árbitra a única, né, que existe atualmente no futebol brasileiro, né, que está apitando jogos principais. A gente às vezes percebe que talvez haja uma cobrança excessiva a ela, né, talvez pelo fato dela ser mulher, né, porque a gente não vê às vezes árbitros homens, né, errando, e de repente essa colocação do nome, sabe? O nome dela vira quase uma entidade, né? Quando ela erra, né? A Edna, e quando de repente um juiz erra, a gente não vê, o Marcelo de Lima Henrique errou, a gente não vê. Então, fala sobre esse momento, você vendo, né, uma árbitra atualmente, e de repente, quando tem algum lance duvidoso, essa situação envolvendo ela, talvez por ela ser mulher. O que você acha disso? Olha, eu sou uma admiradora da Edna. Não 100%, porque ela tem umas atitudes dela dentro de campo que não me agradam. Como, por exemplo, ela vai chamar a atenção do jogador, obriga o jogador a vir até onde ela está. Isso não existe no futebol profissional, entendeu? Não precisa. Se ela vai mostrar um cartão, ela tem o número do jogador nas costas dele. Se ele virou as costas, ela não tem que ficar apitando e fazendo sinal, vem cá, vem cá. Não tem. Não precisa disso. Para isso ele tem número nas pernas, tem número nas costas, né? Não precisa disso. Isso é excesso de autoritarismo, é estrelismo. E não precisa disso. Você nunca vai se lembrar de um jogo do Armando Marques, que eu sempre tomei como bandeira, porque para mim foi o melhor juiz que já existiu nesse país chamado Brasil. Você nunca vai ver uma atitude dessa com Armando Marques. Eu me lembro que teve um jogador de futebol, não vou citar porque ele ainda é vivo, não vou mencionar o nome, que ele estava apitando um jogo do time desse jogador, e ele chamou a atenção do jogador e falou com ele, na próxima eu te expulso. Nessa época ainda não existia cartão amarelo e vermelho, era tudo na base da boca. Então o jogador pegou e falou assim, você é um bicha, e bicha não vai me expulsar. Ele falou, sou bicha e juiz, o senhor está expulso do jogo. Sou bicha e sou juiz, o senhor está expulso do jogo, porque aqui dentro quem manda é o bicho. E assim foi, entendeu? Assim foi. Quer dizer,
Havia necessidade disso? Não havia. Já estava divertido, a próxima eu te põe para fora. Aí ele vem falar, bicha nenhuma vai me botar para fora? Ele ofendeu o cara moralmente, todo mundo sabia que ele era. Não, sabe, até hoje eu não entendo por que esse cara falou isso. Eu gosto de querer ofender apenas, né? Achou que ele era o bambam, que ele era o melhor do time dele, que era o Pelé do time dele, né? Achou que era, mas se ferrou, né? Porque o bicha era mais do que ele, né? Perfeito. Então, quer dizer, e o Armandinho foi um grande amigo que eu tive, foi um grande mentor que eu tive na arbitragem. Todas as vezes que eles tinham qualquer coisa contra mim, ele se metia e me defendia. Uma vez eu comentei um jogo dele aqui no Mineirão, e ele comentou um jogo que eu apitei também aqui no Mineirão. Quer dizer, foi uma troca de carinho entre ele e eu, entendeu? Nós estávamos programados para o mesmo jogo, só que o meu era preliminar dele, evidentemente, né? Então eu estou lá no vestiário, e o Armando era uma pessoa muito religiosa, ele carregava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, botava flor para Nossa Senhora Aparecida, botava um copo d'água, esse copo d'água ele tomava metade antes de entrar para o campo, o resto ele tomava no segundo tempo, enfim. Ele era bem místico, vamos dizer assim. Então, quando ele chega dentro do vestiário, eu já estou lá dentro. Aí ele falou comigo assim, mas que isso? Uma invasão? Uma invasão terrestre feminina no meu vestiário? Isso não está correto. Isso aqui é lugar de homem. Eu falei, tu tem problema, Armando. Nós saímos, a hora que entrar um homem, a gente... Nós ficamos aqui dentro, a hora que entrar um homem, a gente sai. Eu sou homem. Eu falei, então mostra, prova aí pra mim, porque não é o que dizem. Você vai tirar a roupa perto de mim? Eu falei, vou, quer ver? Eu falei, não quero ver nada, não. Ai, meu Deus do céu. O Armando era uma peça, eu gostava muito dele, mas muito mesmo. E parece que havia reciprocidade, porque ele sempre me tratou com muito carinho. Todas as vezes que eu chegava na CBD, que eu estava lá, ele descia, comprava uma orquídea, eu não sei onde é que ele conseguia orquídea, lá onde era a CBD na época, que era lá na Rua da Alfândega. Eu não sei onde que ele arrumava a danada da orquídea, mas ele chegava com a orquídea e falava, uma flor só fica bem com outra na mão. Ele era desse jeito, sabe? Eu chorei muito o dia da morte dele. Chorei porque senti. Chorei porque senti. Porque além de ser uma referência dentro da arbitragem brasileira, era um ser humano de um coração sem tamanho. Entendeu? Quando eu tive que ir para os Estados Unidos, ele veio aqui em Belo Horizonte e falou assim, o que você precisa? Quanto que eu posso te dar para te ajudar? Quanto você quer que eu te dê para te ajudar? Eu falei, o que você quiser. Ajuda, a gente não determina valores. O que você me der será recebido de coração e alma. Aí ele me deu, na época, acho que foi $1.000, foi $1.000. Eu sei que o Armando foi uma grande pessoa na minha vida pessoal e profissional. Entendeu? Foi uma grande pessoa. E uma grande perda para a arbitragem brasileira. Sim, sabe? Perfeito. Ainda sobre a Edna, como é que você vê essa... Você acha que existe mesmo essa falta de paciência, esse julgamento a mais, tanto da torcida, quanto às vezes até da mídia em relação a ela por ser mulher? Você acha que ela sofre? Olha, eu não creio tanto que seja pelo fato de ser mulher. Eu continuo achando que é devido a ela querer se mostrar autoritária em excesso, que não há necessidade, ela já é reconhecida mundialmente, não há necessidade disso, porque você luta para a notoriedade quando você é desconhecido. Depois que você já torna o bambam na sua área, você não precisa estar mostrando mais nada, é só trabalhar. Escalou você para entrevistar a Léa Campos, você vem me entrevista e já, missão cumprida. Né? Claro. Te escalaram para
entrevistar o Zezinho que está dormindo ali na esquina, vai lá e entrevista o Zezinho, pronto. Entendeu? Quer dizer, agora ela não, ela tem essa marca de querer mostrar autoridade. E não há necessidade disso. Porque, olha, tem a Neuza é tremenda bandeirinha. Eu não sei por que ela é bandeirinha. Ela tem tudo para ser uma melhor árbitra do que a Edna, porque ela não é autoritária, porque ela não é exibida, porque ela não quer mostrar a si própria e se preocupa com o jogo os 90 minutos. Entendeu? A Neuza até da nossa região, né? Ela é de Jundiaí. Ela é da nossa, aqui pertinho. Uhum. Eu sou bem apaixonada por ela. Ela é uma tremenda pessoa. A gente troca mensagem no WhatsApp. Eu gosto muito dela, muito mesmo, sabe? É uma tremenda pessoa. Eu gosto demais dela. Fez parte desse primeiro trio feminino, né, na história da Copa do Mundo, né, que foi na última. Exatamente, exatamente. Como é que você vê esse momento? Você que foi uma pioneira, né, como é que você viu esse momento chegar em 2022 só, né? Como é que foi pra você? Olha, pra mim foi emocional, foi uma vitória, um triunfo, tá? Porque essa era uma meta que eu tinha. Eu queria apitar um mundial ou bandeirar um mundial, mas Deus não planejou isso para mim e eu agradeço a Deus estar vivo até hoje. Mas o meu sonho, o meu desejo era estar no Mundial de Futebol masculino, né? E as três conseguiram isso. Quer dizer, um trio brasileiro. Aliás, uma delas era mexicana, eram duas brasileiras e uma mexicana. Mexicana ou francesa? Não, mexicana. Apitando o Mundial masculino. Isso para mim foi um triunfo, foi uma vitória para mim mesma. Entendeu? Porque uma luta que foi coroada com isso. Terminou sendo coroada com duas brasileiras atuando no mesmo jogo, no Mundial de Futebol masculino. Né? Porque eu lutei também pelo futebol feminino, mas para mim o mais importante era mostrar ao Avelange que a mulher sim podia apitar futebol masculino. Porque ele disse que mulher não ia conseguir se impor diante dos jogadores. Que os jogadores não iriam respeitar a mulher. Olha, eu tive um problema com um jogador, num dos jogos que eu apitei, que era, vamos dizer, era o Pelé da cidade. Eu sempre quando digo que era o Pelé, porque era considerado o melhor do time, era considerado o maior ídolo da cidade, era considerado o joinha, vamos dizer assim, da cidade, o intocável da cidade. Né? Se olhasse feio para ele, a cidade inteira chorava. Então, esse rapaz, quando começou o jogo, ele começou a fazer as dele, né? Eu cheguei para ele e falei assim, olha, você modere a sua maneira de jogar se você quiser jogar os 90 minutos. Porque eu não estou aqui dentro para compactuar com o que você está fazendo. Você já está divertido. Na próxima, você vai para fora. Só não me mostrou o cartão. Eu falei, eu não sou obrigada a te mostrar o cartão porque eu falo o mesmo idioma que você fala. O cartão é mais para estrangeiros. Não é obrigatoriamente para brasileiros. Eu falo o seu idioma, você fala o meu, eu tenho o meu sotaque, você tem o seu, mas o português é o mesmo. Entendeu? Então você já está advertido. E na próxima, você vai tomar banho mais cedo. Ah, eu quero ver, eu quero ver. Até hoje, nenhum macho sequer me mostrou um cartão. Eu falei, pois é, talvez por eu não ser macho, é que vai acontecer. Né? Por isso. De repente, quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. Vamos jogar bola. Eu vim aqui para apitar, foi? E você veio aqui para jogar? Então faz a tua parte, que a minha eu sei fazer. Aí continuou o jogo e ele continuou com a dele. Aí houve um lance lá que ele fez uma falta feia no jogador, mas o rapaz, o time levou vantagem e fez o gol.
E ele veio correndo para mim e falou assim, só devia ter apitado, olha lá, só não apitou. Eu falei, para quê? Para botar você para fora? Você já está expulso, meu filho, pode sair. O que você fez ali foi uma tentativa de assassinato, está fora do jogo, vai embora. Ah, eu não vou sair não, a senhora está muito enganada. Rapaz, eu chamei a polícia disse que não ajudava porque torcia pro time dele. Eu falei, meu Deus do céu, agora sim, casei minha sogra com um capeta, porque tá danado isso aqui. Aí, eu falei, bom, mas a autoridade aqui dentro sou eu. Chamei o capitão do time e falei assim, olha, o jogo tá valendo 2 pontos para cada um de vocês. Ou pro seu time ou pro time dele. Nessa época eram 2 pontos, não eram 3 igual hoje. Eu falei, olha, vale 2 pontos para vocês. Se vocês perderem esses 2 pontos, vocês vão cair 2 pontos na tabela. Vocês vão cair do primeiro para o terceiro lugar. Né? Porque quem está no segundo é quem está jogando com vocês. Então eles vão subir para o primeiro e o que está no terceiro sobe para o segundo. E vocês vão para o terceiro lugar. Então é o seguinte, o jogador fulanito ali está divertido. Ou tira ele de campo ou saio eu. Um dos dois tem que sair. Eu não termino o jogo com ele aqui dentro, porque na minha posição ele é elemento estranho ao jogo. Então ele está expulso. Se ele não sair, saio eu e até aqui chega o jogo. Tá? Eu dou um WO no jogo e acabou o jogo, pronto. Entendeu? E faço a minha súmula de acordo com a ocorrência. Tá? Vai parar na CBF, vai fazer um auê tremendo na federação de vocês aqui. Aí ele foi lá, conversou com a diretoria do clube, conversou com o jogador, vamos sair, sai para não prejudicar o time, a gente está em primeiro lugar, e não sei o que, não sei quanto, pereré, pororó. E no final das contas o menino acabou saindo. Tinha que sair. Se ele não saísse ele, sairia eu. Entendeu? Porque autonomia para isso o árbitro tem. Porque a partir do momento que você é um elemento estranho ao jogo e não quer sair, eu posso paralisar o jogo aí, pronto. Motivo, elemento estranho ao jogo. O jogador expulso se recusou a deixar o gramado. E pronto. Entendeu? Eu não vou ser punida e a federação deles lá que resolva lá com a CBF, CBD, o que for, né? E no final das contas ele resolveu sair. Quando ele saiu, olha só a cachorrada desse cara. Ele falou com a imprensa que eu tinha ameaçado bater nele. Ou você sai ou eu te arrebento. E para seu controle, sou faixa preta. Realmente, eu era faixa... Não, eu não era faixa preta, eu era faixa marrom. Porque nessa época a mulher não passava da marrom. O máximo para a mulher era marrom. Aí eu falei assim, aí o repórter veio, você ameaçou o fulano de tal? Eu falei, não senhor, não ameacei não. Ameacei sim, eu falei para ele, se ele não saísse eu suspenderia o jogo. Se isso é uma ameaça, então eu ameacei. Mas foi tudo que eu disse para ele, ou você sai ou saio eu. Saindo eu vou relatar tudo em súmula o motivo pelo qual eu estou abandonando o jogo. Você não quer sair, você é considerado a partir desse momento um elemento estranho ao jogo. Então você tem que sair. Se não sai, você saiu eu. Suspendo o jogo e pronto. Entendeu? Sim. Então ele saiu falando essa baboseira, que eu tinha dito que se ele não saísse, que eu ia pegá-lo e que eu era faixa preta. Uhum. Né? Perfeito. E isso depois que eu já tinha pedido à polícia para me ajudar, e a polícia disse que não, que torcia para o time dele. Quer dizer, uma irresponsabilidade a toda prova. E no final das contas, o governador foi lá no vestiário me cumprimentar. E torcia pro time do cara também. Nossa, cara. Léa, pra gente finalizar, como é que você vê a arbitragem no cenário atual, principalmente a arbitragem feminina, com a sociedade avançando, né, talvez lentamente, como é que você vê esse avanço da sociedade, de repente uma maior presença das mulheres na arbitragem, no futebol feminino em si, né? Como é que você vislumbra esse futuro? Bom, eu vejo
com muita alegria, porque eu estou alcançando uma meta, e ao mesmo tempo triste por ver que não existe uma seriedade por parte dos empresários no que se refere às jogadoras e aos árbitros, às árbitras, como existe para os árbitros. Aliás, a profissão árbitro de futebol não existe, ela não é regulamentada como profissão. É um bico, entendeu? É um bico. Mas mesmo sendo um bico, deveria ser um bico respeitado, né? Sim. Porque durante os 90 minutos do jogo e durante o tempo anterior ao jogo e mais 24 horas após o jogo, eu estou correndo risco, entendeu? Risco porque fui escalada para apitar um jogo de um time que não me aceita, e durante o jogo, qualquer coisa que eu fizer para esse time tá errado. Se eu inventar um pênalti para ele, ainda assim tá errado. Sim. E na hora que eu saio, tá vendo? Esse juiz é um ladrão, uma filha da puta, me roubou. Entendeu? Sim. Então, quer dizer, de qualquer maneira, a mulher entra e sai em desvantagem. Mas depende muito da mulher, da responsabilidade que ela coloca no jogo, né? Não é colocar autoridade como eu disse anteriormente, não, tá? Não é ser autoritária, não é isso. É autoridade. Autoridade é uma coisa e autoritarismo é outra coisa bem diferente, né? E eu vejo isso com tristeza, porque a gente luta por um ideal, a gente luta para fazer uma coisa, abrir uma porta, né, que foi o que eu fiz, a puro muque, né, foi dando soco na parede, foi que eu abri essa porta, e no fim das contas vem uma árbitra que se crê a joinha e começa a fazer falcatrua aqui, falcatrua ali, quer dizer, isso não me agrada, mas não tira o mérito dela ser uma boa árbitra, entendeu? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? O fato dela ter esse autoritarismo metido nela, não tira dela a figura de boa árbitra que ela é. Agora, não se compara nem de longe com a Silvia Regina. Realmente não. Silvia, na minha opinião, é intocável. Tá? Foi a primeira a apitar jogos profissionais em São Paulo, foi a primeira a apitar clássico em São Paulo, e para mim é uma tremenda de uma mulher, uma tremenda de uma árbitra, pena que ela já se afastou há muito tempo, mas para mim ninguém tira a Silvia Regina do trono, ninguém. Nem a Leia, se morrer e ressuscitar, não toma o trono da Silvia, entendeu? Eu sou 1 milhão, 300 milhões, 4 trilhões, o número que você quiser colocar, Silvia Regina. Tá? Legal. Ela havia sido a última árbitra, né, antes da Edna apitar jogos no Brasil, né? Ficou 14 anos sem. Exatamente. Exatamente. Muito tempo, né? É muito tempo. E agora eu vou te falar, o futebol agora, inclusive, na minha opinião, ficou um pouco sem graça. Com essa palhaçada de VAR, sabe? Para o jogo, esfria os ânimos, esfria, sabe, aquela tesão do jogo que a gente tem durante o jogo. Então só vai diminuindo, ao invés de crescer, só vai caindo. Eu nunca fui favorável ao VAR desde o início. Mas como a Silvia Regina é que dá a aula do VAR em São Paulo, eu já estou começando a gostar do VAR. Pelo menos um pouquinho. Sou um porquinho, mas é um porquinho grande. Legal. Legal, da minha parte, abordamos absolutamente tudo. Se a senhora quiser, a senhora não, você quiser acrescentar mais alguma coisa, o espaço está livre. Olha, eu só quero dizer o seguinte: não joguem a toalha antes de subir no ringue, porque só vence a luta quem briga por ela, entendeu?
E eu queria dizer para você outra coisa. Eu tenho a minha biografia escrita em português, em inglês e em espanhol. Está publicada em inglês e espanhol, e em português não. Porque o brasileiro não tem interesse na vida de alguém que lutou tão bravamente, e isso eu me reconheço como tal, porque eu comi o pão que o diabo amassou com o rabo para me tornar árbitra de futebol, e só eu é que sei quantas humilhações eu passei. Mulheres de jogadores dizendo que o que eu queria era encontrar um jogador rico para casar com ele. Poxa, eu era a rainha do Cruzeiro. O Cruzeiro era o melhor time do Brasil na época. Tinha o jogador mais bonito. Tinha Raul Guilherme Plasma no gol. Que mais? De tão bonito que o cara era chamado de Vanderlei. Por quê? Porque ele era louro, bonito, zóio azul. Quer dizer, um cara lindérrimo. Meu amigo, frequentava minha casa, comia churrasco no fim de semana. Depois do jogo, vinha todo mundo para minha casa. O que mais que eu queria? Nada. Quer dizer, mas as pessoas, por incapacidade própria, julgam a capacidade dos outros negativamente. Sim. É mais fácil colocar defeito do que fazer um elogio. Entendeu? Sim. É mais fácil falar, porque esse cara me roubou. Não foi ele, foi um cara que estava com ele, né? Então, quer dizer, é muito difícil você tentar consolidar a cabeça de todo mundo. É muito difícil. Não tem como, né? Isso é uma coisa... É utopia. Não tem como você adequar todas as pessoas num único pensamento. Então eu sempre digo, olha, se a mulher pode ter um filho, não há nada no mundo que ela não possa fazer. Tá? Sim. Porque por mais que façam cirurgia e trans para aqui e trans para ali, ter filho nenhum deles vai poder ter. Nem o homem que vira mulher e nem a mulher que vira homem. Perfeito. Entendeu? Então, quer dizer, você pode virar o que você quiser, mas ficar barrigudinho você nunca vai ficar, a não ser que você tome muito chope. Aí vai ficar barrigudinho. O futuro acho que é um caminho. O chope é o caminho de você ficar barrigudinho, né? Então, quer dizer, o que eu penso e o que eu acho é que a própria rede empresarial brasileira tem que acreditar nas mulheres do país. Entendeu? Sim. Aportar mais para as mulheres, principalmente do futebol feminino, que está jogado para as traças, entendeu? Nós temos aí um campeonato brasileiro de futebol feminino nesse momento, quase ninguém comenta, né? Temos o campeonato mundial feminino, ninguém comenta. Então, quer dizer, você liga a televisão nos Estados Unidos, eles falam do futebol feminino lá, que lotam o estádio, lotam. Se lá lota um lugar que não tem vínculo quase que nenhum, né, com futebol, por que aqui no Brasil não pode ser assim? Porque não querem, falta vontade empresarial, é isso que falta. Acreditar mais em suas mulheres. Ah, porque é sapatona. Que sapatona? Eu conheço muita menina que joga futebol que pode subir numa passarela e ser Miss Brasil tranquilamente. Sim, entendeu? Com certeza. Não tem nada a ver. Claro que existe muitas que realmente têm esse problema, se é que é um problema, para mim não é problema. Para mim é uma escolha. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, né? Enquanto Deus me permitir. Então, eu acho que é uma estupidez. Ah, não vou ver esse jogo, um monte de mulher macho jogando futebol. Não é bem assim, sabe? Não é bem assim. Que coisa mais bonita do que ver uma mulher dar um chute na bola e meter ela lá dentro da rede. Puxa vida, Pelé foi considerado o máximo a nível mundial. Nem Messi, nem Maradona, nem Neymar, nem etc. da vida foram comparados a Pelé. Nenhum deles, né? E o Pelé falou, a Marta é a minha substituta. Isso foram palavras do Pelé. Se você buscar aí no Google, você vai encontrar isso. A Marta é minha substituta.
Entendeu? Então, quer dizer, se o Pelé reconheceu isso, por que o resto não reconhece? Agora, a Marta não é eterna. A Marta não é eterna. Temos que apoiar as outras meninas que têm o sonho da Marta, para dar continuidade ao sonho da Marta. Como temos que encontrar mais Ednas, mais Silvias, para dar continuidade ao sonho de quem? Da Leia. Porque a primeira sonhadora fui eu. Com todos os pesadelos que eu tive muito sonho. Se não fosse eu ter sonhado, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Né? Então, eu acho que é preciso valorizar essas meninas, apoiar essas meninas, tanto as que jogam como as que apitam bandeira. Eu até hoje não entendi por que essa babaquice de não, eu vou ser bandeirinha, não, eu vou ser árbitro. Na minha época não tinha isso. Na época você fazia o curso de árbitro de futebol. Na hora de escolher o árbitro, colocava 3 nomes dentro de uma bola. Né? E ali rodava e tirava. O primeiro que saísse ia ser o árbitro. O segundo, bandeira número 1 e a outra bandeira número 2. E está resolvido o problema. Hoje tem 5 árbitros dentro do campo para ganhar dinheiro dos times de futebol apenas. Porque a maioria entra mudo e sai calado, não faz nada. Ah, não, levanta a coisinha lá para mostrar que falta 5 minutos, que tem 3 minutos a mais, que o jogador 8 entrou no lugar do 9, que o 9 saiu e não sei o quê. Quer dizer, palhaçada. Né? Isso eu chamo de palhaçada, que para isso tem a súmula. Para isso tem a súmula. Né? O jogador não é gado para ser tratado como número. Né? O jogador é um ser humano. Então tem muito... Como é que é? Nesses 98 jogos que você apitou, foram junto como bandeira, como árbitra, envolvendo tudo, né? No caso. Exatamente. E eu, por falta de sorte minha, nunca bandeirei jogo nenhum. Ah, não? Não. Nunca. Não tive essa experiência. Não tive essa experiência que, como eu era a única, né? Além de ser a primeira, eu era a única. E todo mundo queria me ver apitando. Ninguém queria me ver com um pedacinho de pau e pano na mão, não. Né? Perfeito. Ninguém queria ver eu sacudindo o pauzinho lá, não. Né? Queria me ver soprando a latinha lá dentro do campo. E foi o que eu fiz durante todo o tempo que eu estive como árbitro, foi soprar latinha. É bom soprar latinha. Ah, e um outro detalhe. Brasil tem 2 apitos de ouro. Um é do Armando Marques e o outro é meu. Sim. O outro apito de ouro é meu. Entendeu? Como que foi esse... O que é exatamente esse apito de ouro? Reconhecimento da FIFA como melhor árbitro. Você tem ele com você aí nos Estados Unidos? Está nos Estados Unidos. Eu tô em Belo Horizonte nesse momento. Mas eu chegando nos Estados Unidos, aliás, eu acho que eu tenho até a foto dele aqui no meu telefone. Vou mandar para você. Vou colocar na matéria. Que ano que você recebeu esse apito de ouro? Dia 14 de fevereiro de 71. Legal. Sensacional. Tá? Vou mandar para você que eu tenho ele aqui no meu telefone. Tá falado? Agradeço, viu? Foi basicamente uma aula, né? Não foi uma entrevista, né? Foi uma aula sobre vários temas, né? Fico honrado em poder estar falando com você. Agradeço demais o seu tempo, né? Mais de 1 hora, né? Mas estou às ordens. Estou às suas ordens. Qualquer dúvida que tenha, pode me ligar que eu estou às suas ordens. Claro. E assim que a matéria for publicada em